Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, que Deus abençoe grandemente você, a sua família, você que está aí nos acompanhando. Espero que esteja tudo bem aí onde você está. Uma felicidade estar aqui com vocês nessa noite para juntos aprender um pouco mais. Eu quero dar um abraço à nossa querida Aparecida Basílio, que está nos acompanhando aí pelo Facebook. Também aos nossos outros amigos, o Eric, a Marcela. Que Deus abençoe grandemente vocês. Aproveita, compartilha, espalha aí o link para as outras pessoas, para juntos aprendermos um pouco mais sobre o amor de Deus e principalmente as mensagens proféticas para o nosso tempo. E nessa noite nós vamos estudar um tema muito especial, um tema muito interessante e um tema muito importante. Então, não perca. Fique aí com a gente e vamos iniciar o estudo desta noite. Então, primeiramente, vamos orar a Deus agradecendo por esse momento e pedindo a sabedoria e a iluminação para o estudo. Olha junto comigo. Pai amado Senhor, queremos primeiramente agradecer a Ti pelo carinho e pela forma como o Senhor tem cuidado de nós. Pai amado, pedimos a Tua bênção nesse momento, Teu Espírito Santo, que esteja nos conduzindo, nos iluminando, para aprendermos um pouco mais sobre o Teu amor e sobre a Tua palavra. Abençoe a cada um que está nos acompanhando, nos assistindo. Isso aqui pedimos, agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amigos, o tema de hoje, você já deve ter visto aí na descrição, no título em si, é Viva Melhor que um Faraó. Por que esse título, não é? Por que essa chamada? É porque hoje nós iremos falar um pouco sobre saúde. Nós vamos falar um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre a parte física nossa, não é? Sobre a importância de cuidarmos desse corpo que Ele nos concedeu e esclarecermos alguns pontos essenciais e que são importantes para cada um de nós. Então, no estudo de hoje, vai ser apresentado o tema da saúde dentro da Bíblia e a importância de um estilo de vida saudável, o mais natural possível. Nós vamos ver um pouco os 8 remédios da natureza e os hábitos nocivos que precisam ser abandonados, porque Deus quer que tenhamos saúde para viver mais e melhor, para que dessa forma nós assim possamos glorificar o nome de Deus. E aí também quero dar um abraço para o Ed, que está nos acompanhando também. Então, por isso, o tema é Viva Melhor que um Faraó. Ou seja, viva melhor que um rei, viva melhor que alguém da realeza, viva como Deus deseja que você deve viver. Então, assim, por que essa temática? Porque até hoje, as múmias do Egito Antigo causam fascínio, causa admiração e até causa curiosidade às pessoas do tempo de hoje, principalmente os historiadores, os arqueólogos e tudo mais. Eles são fascinados com as relíquias egípcias, principalmente com as múmias, por causa do processo de embalsamento, o cuidado que eles tinham. Eles possuíam uma medicina avançada, da química também de uma forma bem avançada. Então isso desperta muita curiosidade das pessoas. E assim, parece nos conectar a um passado muito distante, porque também, pelas múmias, nós conhecemos um pouco da cultura, da realidade daquela época lá no Egito Antigo. Então as múmias retratam a boa vida de uma rica e poderosa nação da antiguidade. Porque quando a pessoa tem muitas posses, junto com a múmia, ia as riquezas, ia ali as coisas essenciais de valor que aquela pessoa possuía. Então era uma luxúria de vida ali dos faraós. Mas será que podemos viver uma vida melhor do que as pessoas ricas da época do faraó? Veja, foram desenvolvidas algumas pesquisas na Universidade de Manchester, lá na Inglaterra, onde realizaram algumas autópsias em múmias, utilizando aí tomografia computadorizada para investigar as doenças dos antigos egípcios. Essa pesquisa tinha como foco descobrir se os males
do passado são os mesmos de hoje, ou se as doenças eram diferentes, se tinha alguma doença diferente que hoje não existe mais, e por aí vai. Então, o que foi que eles descobriram? Que as pessoas do Antigo Egito, eles tinham cárie dentária, eles tinham evidências de doenças cardiovasculares, bem provável por causa da alta dieta, dieta rica em açúcar e colesterol, principalmente na elite. E a palavra de Deus se preocupa com o nosso bem, tanto com relação ao que nós comemos, tanto ao que nós bebemos e tudo que nós fazemos. E dessa forma, quando nós colocamos em paralelo, o faraó, ele não queria saber da palavra de Deus, muito menos os egípcios. Por isso que Deus ele teve que fazer algo assim essencial e quase que uma intervenção sanitária no povo de Israel depois que eles foram libertos. E em especial eu quero contar aqui sobre 3 múmias que foram estudadas, doenças peculiares que foram descobertas nela. Primeiro, Ramsés II, um dos mais poderosos reis do Egito, morreu com um ataque cardíaco fulminante. Provavelmente a causa era porque as artérias estavam entupidas por placas sem espaço para o sangue fluir. Então isso fez com que ele tivesse um ataque fulminante. A rainha Hatshepsut, um pouquinho complicado de falar. É bem provável que ela foi quem adotou Moisés. E a causa da morte foi por causa de excesso de peso, diabetes, câncer nos ossos antes de morrer com 50 anos de idade. Então, as doenças do passado são as mesmas de hoje, não tem nada de doença nova não. E uma terceira múmia, de um rapaz assim qualquer, não se sabe muito bem a história dele, mas ao que parece não era muito rico, nem tampouco famoso. Pode ter morrido de um caso avançado de triquinose, ou seja, a vermezinha Trichinella spiralis, aquela que vem da carne do porco, principalmente quando não se cozinha de maneira correta, apropriada, não mata os germes e daí acaba proliferando no corpo humano. E bem se sabe que para se matar germes da carne de porco tem que ser uma temperatura extremamente alta e nem as churrasqueiras são capazes de aniquilar todos os vermes que tem ali na carne de porco. Então, isso é algo muito preocupante. Então, os egípcios sofriam de muitas das mesmas doenças que são comuns a nós hoje. Os egípcios, especialmente na última dinastia, tinham uma dieta rica em gordura e em colesterol, baseada ali em carne de carneiro e muita carne de porco, grandes quantidades de açúcar e de álcool. As egípcias duravam assim muitos dias, então imagine como era a comilança daquela época. Então, tudo isso causou grandes males para os egípcios e hoje são descobertas, devido a essas autópsias que são feitas. Então, os egípcios sofriam de muitas das mesmas doenças que são comuns a nós hoje. E Deus tirou Israel do Egito, por causa do estilo de vida idolátrico e intemperante que aquela nação tinha. Não apenas por causa da escravidão. Deus queria que os israelitas não sofressem mais as influências egípcias, tanto com a sua idolatria, como com o seu estilo de vida. Por isso que Deus deu não apenas leis religiosas, leis cerimoniais, mas também Deus deu leis de saúde. E se o povo cumprisse tais leis, olha a promessa que Deus ele deu ao povo de Israel. Lá em Êxodo capítulo 15, verso 26. Se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os meus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. O que é que Deus está dizendo aqui, em outras palavras? Meus filhos, se vocês obedecerem às minhas leis, não somente as leis cerimoniais, como também as leis de saúde, vocês não vão sofrer dos mesmos males que os egípcios sofrem. Vocês não terão problemas cardíacos, vocês não terão problemas
de diabetes, vocês não vão sofrer de câncer. Era isso que Deus estava dizendo para o povo de Israel naquele momento. E isso fez com que causasse uma confusão de hábito no povo israelita, porque eles passaram muito tempo escravos dos egípcios. Por isso eles assimilaram muito do estilo de vida dos egípcios. E não demorou muito para que o povo começasse a ficar insatisfeito com a nova dieta que Deus estava oferecendo para eles. Porque eles estavam ainda presos ao costume do Egito. Então, as novas condições, vendo sob o plano de Deus no deserto, trouxeram um choque cultural muito grande. Tanto que a palavra maná significa o que é isso? Porque o povo de Israel não sabia como era feito o maná. Até hoje o maná é um mistério. Mas eles ficaram tão insatisfeitos, né, com aquilo que eles começaram a reclamar. Eles começaram a murmurar. Você pode ver isso em Êxodo capítulo 16, verso 3, Números 11, o verso 4 a 6. Eles começaram a murmurar, a reclamar, a dizer que, Deus, isso daqui não dá para mim não. E eles começaram a pedir carne a Deus. E Deus, ele vendo tudo aquilo, ele disse, tá bom, vocês querem retornar à dieta lá do Egito? Tudo bem. Tá aí carne para vocês. E Deus mandou muita carne. O relato bíblico diz que eles comeram tanta carne que teve alguns que tinham carne saindo pelas narinas. A gula ali foi demais. O povo comeu ferozmente e, por consequência, eles ficaram doentes. Eles até estavam satisfeitos, mas internamente a saúde deles estava acabada. Então, depois que eles perceberam o mal que fizeram, eles se humilharam e se tornaram submissos e voltaram ao plano de saúde, ao plano que Deus havia escolhido, e eles se tornaram um povo abençoado. Você pode perceber que no relato bíblico, enquanto o povo saiu do Egito e foi até Canaã, não há relato de ninguém doente. Ninguém morreu por causa de doença, morria por causa de desobediência. Então vinha alguma resposta de Deus, mas com relação à doença ninguém morreu. Tanto que durante os 40 anos chegaram ao fim, entre as suas tribos não havia um só inválido. Não tinha nenhum cego, não tinha nenhum manco, nenhum coxo, não tinha ninguém incapaz. Todas as pessoas que chegaram em Canaã chegaram com saúde perfeita. E o exemplo disso é com a pessoa de Caleb, porque ele testemunha o seguinte, ele diz, eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. Agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Você já viu alguma pessoa de 80 anos dizendo que está com o mesmo vigor, que está com a mesma saúde de 40 anos atrás? Você já viu isso? Você já testemunhou isso? Algum idoso de 80, 90 anos diz, não, estou com todo o meu vigor aqui. Pode me mandar onde for que eu vou sem nenhum problema. E aqui Caleb ele foi guerrear e conquistou a terra. Caleb com 85 anos derrotou os gigantes, batalhou e ajudou as outras tribos a conquistarem as terras dele. Você já viu alguém com 85 anos na guerra, batalhando, de igual modo com alguém de 30, 40 anos? Assim estava a saúde do povo, porque primeiramente eles resolveram obedecer a Deus. E Moisés, diz o relato em Deuteronômio, capítulo 34, verso 10, que não se lhe escureceram os olhos, nem lhe abateu o vigor. Moisés morreu com 120 anos. Já imaginou isso? É algo extraordinário de se ver. E tudo porque eles resolveram obedecer, fazer a vontade de Deus. Esse é o segredo. Então, as leis de saúde de Deus ainda são boas para nós hoje. Então, será que seguir as leis de saúde divinas fará que a nossa força e vitalidade aumentem, como foi nos tempos antigos com o povo de Israel? Mais do que no passado, precisamos voltar ao plano divino, o plano modelo que ele nos concede a promessa. E o plano do Criador no princípio era uma vida santificada e saudável. E ainda é para mim e para você hoje.
principalmente o foco é termos um relacionamento em amor com Deus, de uma forma saudável. Porque não era bom que o homem estivesse só, então Deus concede ali companhia. E para que o relacionamento entre homem e mulher, entre homem e Deus, fosse saudável, Deus ele preparou um plano para mim e para você. Tanto que nos 10 mandamentos, 2 é relacionado a relacionamento. Um é entre o casal, o outro é entre pais e filhos. E dentro disso nós temos os 8 remédios naturais. As 8 fontes de saúde saudáveis. Então qual é a primeira fonte? Comunhão e amizade na família e com Deus. Então um dos mandamentos protege nossa comunhão e qualidade de vida em relação ao trabalho. O sábado é uma dádiva de amor desde o Éden. Uma pausa no trabalho para desfrutar uma comunhão especial. Comunhão com Deus, não somente com você, mas a sua família estando em comunhão com Deus. E é o momento em que você para e revigora as suas energias. E a ciência tem comprovado que a comunhão do sábado dá alegria, saúde e vida longa. O estresse, o rancor e a amargura de relacionamentos quebrados acaba provocando amargura e a família toda adoece. Então é por isso que é necessário estarmos conectados com Deus. Estarmos em comunhão com Deus e com a família. Primeiro ponto. E aí gera confiança. Confiança em Deus, como nós chamamos. A segunda dica, a segunda fonte de saúde saudável é exercício saudável. Não importa apenas estar em comunhão com Deus, é necessário você exercitar o seu corpo. Tanto que no jardim do Éden, Deus deu para o homem cultivar e o guardar. Deus deu uma ocupação útil para que eles pudessem se exercitar fisicamente. Então, Adão e Eva lá no jardim não ficavam de perna pro ar e pensando, o que é que eu vou fazer da minha vida? Não. O trabalho que eles faziam era uma forma de exercitar. Então, estimulava a criatividade, trazendo satisfação e paz mental. Nós não fomos feitos para o sedentarismo, tanto que quando a pessoa para, as juntas vão se travando, você vai ficando mais gordo, e esse não é o propósito de Deus, né? Você ficar acima do peso. Deus nos criou para sermos ativos. E quando a pessoa passa muito tempo parado, o exercício físico que fazem é levantar o controle e mudar de canal. Isso é muito prejudicial para a nossa saúde. Sabe, nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, até que foi algo positivo. As várias lives, né, que nós temos à disposição, já que as igrejas estavam fechadas, estão começando a reabrir agora, mas até mesmo a quantidade excessiva de live não faz muito bem, porque imagina você passar o dia todo na frente do computador, do celular ali parado, só assistindo. Qual é o exercício que você está fazendo? Então, até mesmo dentro de casa, quando não pode sair, veja algum jeito para você se exercitar. E o terceiro ponto é o ar puro. Então, além da confiança em Deus, além do exercício físico, o ar puro, a profunda respiração de ar puro era parte da vida do Éden. Enquanto Adão e Eva estavam no jardim cultivando, trabalhando, se exercitando, ao mesmo tempo eles estavam ali com ar puro. Hoje nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, é um pouco complicado você ter um ar puro, mas procure um parque. Claro, quando tudo normalizar, procure um parque, né, vá pelo menos uma vez na semana, respire, sinta o ar enchendo os seus pulmões, para que a poluição saia um pouquinho. Então o ar puro traz clareza à mente e vitalidade a todo o organismo. Nós precisamos assimilar essa lição também em nossa vida. Arejar os ambientes em casa e no trabalho. Tem gente que tem mania de deixar a casa toda fechada, não entra um pingo de ar, fica aquele cheiro, fica aquele ar velho, abafado. Abra as janelas, meu amigo, deixe o ar circular dentro da sua casa. Ainda hoje busque ar puro e ficar mais tempo ao ar livre. De igual modo, o sol. Então o efeito energizante do sol deve ser aproveitado com sabedoria. Luz solar traz ânimo, otimismo, vitamina D.
pode-se ver o tipo de pele e os horários e desfrutar todos esses benefícios. Um outro ponto é o repouso, né? Nós já vimos aqui a confiança em Deus, nós já vimos sobre o ar, deixa eu só voltar aqui, porque comunhão, exercício, o ar puro, a luz, agora o repouso. Deus concedeu a noite para o descanso. Não troque as horas, claro, mas não sei por causa do trabalho. Mas se você tem a capacidade de dormir no horário correto, durma. Né? Luz somente do luar suave para governar a noite. Então Deus estabeleceu equilíbrio entre trabalho e descanso. O sol para o dia, a lua para a noite. Então há 2 períodos, assim é o nosso corpo. De dia o nosso corpo tem que ficar ativo, à noite tem que descansar. E esse equilíbrio é encontrado no 4º mandamento. Né? Você tem 6 dias para trabalhar, o 7º do Senhor teu Deus, descanse. Então não apenas o descanso diário é essencial, mas o descanso semanal também é importante. E aqui, o outro ponto essencial é a água. Quantos copos de água você tem bebido por dia? O Éden era verde e exuberante pela névoa suave que regava, e tinha os rios que cortavam o jardim. Então a água é essencial para a vida. De 6 a 8 copos de água pura são necessários para limpar e purificar todo o organismo. Quando o nosso corpo não está com o nível de água adequado, leva à sensação de cansaço, até a depressão, o desânimo. Então, quando o equilíbrio está normal, você tem disposição, a sua mente está trabalhando de forma correta, porque os fluidos estão equilibrados. Então, o alimento também é essencial para a higiene da pessoa. Então, a água é muito importante. Toma aí de 6 a 8 copos. Hoje, tem aplicativo que pode direcionar a quantidade correta de acordo com a sua altura, de acordo com o seu peso. Tudo isso é essencial. E claro, também devemos pontuar a questão da alimentação. Mas aqui eu quero dar um puxão de orelha para nós adventistas, que é o seguinte: muitas vezes nós focamos muito na alimentação e esquecemos desses outros elementos que são essenciais. A questão é o seguinte: Deus nos deu tudo isso para usarmos tudo isso. Não é apenas uma coisa. Não é apenas ter uma alimentação saudável, mas é praticar exercício físico, ter contato com o sol, com o ar, beber água de forma regular, ter um momento de descanso, de repouso, ter plena confiança em Deus. Muitas pessoas acabam colocando mais confiança na fruta do que em Deus. Isso é problemático. Então, tudo tem que estar de uma forma equilibrada. E aí, o que é que Deus nos dá como alimentação lá no Éden? Gênesis 1, 29. Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Então, qual é a nutrição que Deus nos oferece? Frutas, legumes, verduras. Isso é o que Deus nos deu para alimento. Então a carne não fazia parte da dieta original de Deus. Lá no Éden, carne não fazia parte. Ao Jesus voltar, fará novas todas as coisas. No céu ninguém vai comer carne. Então é necessário começar a se acostumar aqui agora, para quando chegar lá no céu você não ficar muito estranho. Teremos de volta as condições do Éden. Hoje, quem quiser já pode começar o regime ao estilo do Éden, mas claro, tudo a seu tempo. Tem algumas pessoas que são radicais. O nosso corpo ele necessita de nutrientes, vitaminas e tudo mais. E é necessário que haja um equilíbrio de tudo isso. Então procure um nutricionista, faça todos os check-ups e veja como você pode substituir a sua dieta de forma gradual. Não faça as coisas de uma vez só, porque o seu corpo vai sentir e isso não vai ser muito legal. E aqui, por último, a temperança.
O povo de Deus já pode começar a viver aqui o estilo de vida que nós teremos lá no céu. É nessa vida que devemos abandonar os vícios e o hábito prejudiciais à nossa saúde. É preciso usar com sabedoria aquilo que faz bem e abandonar por completo aquilo que faz mal. Isso é o processo de santificação. Então, aquilo que não me beneficia, eu tenho que deixar de lado. Mas aquilo que é importante, aquilo que é essencial para a minha vida, isso eu tenho que usar, mas de forma moderada. Porque aquilo que eu uso em excesso também vai fazer mal. Né? Maçã faz bem? Faz, mas passa o dia todo comendo só maçã? Aí também não dá. Então, tudo é necessário equilíbrio, ou seja, temperança. Agora, o que é que tem de positivo ter uma dieta vegetariana? Por vários anos, pesquisadores dos Estados Unidos têm estudado os efeitos da dieta vegetariana. E aqui eu quero pontuar algo muito importante. Vegetarianismo é diferente de veganismo. Então, assim, muitas pessoas, hoje são adeptas ao veganismo. E acabam confundindo com vegetarianismo. Tem muitas pessoas que associam como se fosse a mesma coisa, mas não é. Vegetarianismo é você apenas se abster do alimento carne e comer aquilo que é mais natural, frutas, legumes, verduras, as raízes, né? Já o veganismo, ele tem uma filosofia espiritualista por trás, que a Bíblia não apoia. Porque o vegano, ele não come carne, nem tampouco veste alguma roupa ou algum elemento que seja de origem animal. Né? É porque eles acreditam na espiritualidade da reencarnação animal. Então, os veganos, a filosofia vegana é o seguinte: nós não podemos matar os animais porque ali pode estar uma alma humana que foi reencarnada. Por isso, nós não podemos matar os animais. Essa é a diferença. Deus não pede para sermos veganos. Deus pede para sermos vegetarianos. Então, o estilo de vida, o vegetarianismo melhoram a saúde e a longevidade. Os adventistas do sétimo dia que seguem os 8 remédios e que são vegetarianos têm mais saúde do que outros da mesma população. Também tem menos câncer, menos diabetes, menos ataque cardíaco e derrames. E vivem em média 8 anos a mais do que a população em geral. Isso são pesquisas científicas. Você pode pesquisar na internet. Teve até alguns documentários feitos aí pelas emissoras aqui do Brasil. Uma em Loma Linda, uma comunidade adventista nos Estados Unidos. E uma outra reportagem aqui, feito na região de São Paulo, estudos aqui na região de São Paulo, e que comprovaram, de fato, que o estilo de vida adventista proporciona uma longevidade maior e uma saúde mais equilibrada. Então, a interrogação é: quando foi que Deus permitiu que a carne entrasse na dieta humana? Isso aconteceu depois do dilúvio, porque o dilúvio destruiu tudo, não tinha mais vegetação para Noé e sua família comer, a única coisa que tinha era a carne. Então Deus ele permitiu o consumo da carne após o dilúvio por causa de uma necessidade do homem. Mas mesmo quando Deus permitiu, ele deixou bem claro para Noé e seus familiares quais as carnes que eles poderiam comer. Se você olhar o relato de Gênesis capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, isso fica muito claro. Deus ali já faz distinção entre animais limpos e animais imundos. Agora, com o passar do tempo, as pessoas foram se esquecendo, e principalmente quando a nação de Israel estava escrava no Egito e foi liberta, ela já tinha esquecido completamente essa noção de animais limpos e animais impuros para o consumo. Por isso que Deus ele nos dá uma lista de saúde lá em Levítico capítulo 11. Ele traz essa orientação de forma mais
detalhada. Então, se é necessário comer carne, aqui está a lista das carnes que a humanidade pode comer. E veja, Levíticos 11 não é uma lei cerimonial, é uma lei de saúde. Levíticos 11 é uma lei não voltada para os animais que poderiam ser sacrificados, mas os animais que poderiam ser consumidos. E um ponto até interessante é que os mesmos animais que eram oferecidos a Deus são os animais, em sua grande maioria, que o homem poderia consumir. Você já percebeu isso? Você já viu na Bíblia algum judeu ofertando urubu para o Senhor? Na Bíblia você já viu algum relato de algum judeu oferecendo um porco como sacrifício ao Senhor? Não. Então, os animais que eram propícios para o sacrifício, Deus também liberou para que o homem consumisse, em sua grande maioria. Mas o que está relatado em Levíticos 11 não é uma lei cerimonial, é uma lei de saúde. Então, permitiu somente carne de animais que têm um casco dividido e que ruminassem, como o boi, como a ovelha, como cabras, como os veados, como os etílopes. Então, Deus ele deixa uma coisa bem clara. Se você vai comer algum algum animal que tenha 4 patas, né? A língua às vezes engancha, perceba se o casco é dividido e se ele rumina. Se o casco é dividido e ele rumina, então você pode consumir sem nenhum problema. Agora, se algum animal que você verificar não tem nenhuma dessas características ou apenas uma parte dela, você não deve consumir. Por exemplo, o porco. O porco tem o casco dividido, mas ele rumina? Não. Então esse não é propício para comer. Tanto que fica bem claro em Levítico capítulo 11, verso 7 e 8. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo, da sua carne não comereis. Então, Deus proíbe o consumo desses animais porque isso faz mal para a nossa saúde. E os males egípcios comprovam isso. As múmias egípcias, devido às autópsias e à percepção das doenças que eles possuíam e que os levaram à morte, comprova tudo isso. Agora, por que Deus ele se utiliza dessa questão de linguagem um pouco mais rústica, até mesmo um pouco mais dura? É porque será que naquele tempo Deus teria tempo, ou o povo teria capacidade para entender questões científicas para o que deve comer ou para o que não deve comer? Um povo que era escravo? Com certeza que não. Deus tinha que utilizar uma linguagem que aquele povo estava mais habituado. Então, como escravos, Deus tinha que se impor como o Senhor. Deus tinha que deixar claro, isso vocês podem fazer, isso vocês não podem fazer. O entendimento disso vocês compreenderão por causa de suas experiências. Vocês vão sentir na pele por que devem fazer isso e por que não devem fazer aquilo. Então, Deus ele deixa isso muito claro. Entre os animais aquáticos, pode-se consumir apenas as criaturas que têm barbatanas e escamas. Você já percebeu como é um peixe de couro? O ambiente que ele vive? A carne como é? A maioria dos peixes de couro, eles vivem na parte mais baixa do rio, do lago, até mesmo do mar. Aí eu faço a pergunta. As sujeiras ficam na superfície ou ficam mais abaixo da água? A sujeira, que é um pouco mais pesada que a água, fica mais embaixo. Então, em sua grande maioria, os peixes de couro, eles são os catadores de lixo da água. Então, quando se consome esses tipos de peixes, né, lagosta, seja lá o que for, você está comendo lixo. O camarão, ele é considerado a barata do mar. Por acaso, quando tem alguma baratinha passando aí no seu quarto, na sua sala, seja lá o que for, você pega a baratinha, picota e coloca junto com feijão? Você come barata junto com feijão? De jeito nenhum.
o camarão é igual a barata. Então, Deus, ele deixa bem claro aquilo que é essencial e importante para a nossa saúde. Assim também certos pássaros estão proibidos, e você pode ver lá quais são os pássaros que podem e que não podem comer em Levíticos 11. E por que Deus fez isso? É porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele é quem nos fez. Perdão. Deus espera que reconheçamos sua autoridade sobre nossa alimentação, porque Deus deseja que tenhamos boa saúde. E por que nós devemos ter boa saúde? Nós vamos chegar lá. Então antes, eu quero dar um abraço aqui ao Evilácio Marcelli, a Maria Seifer, ao Lucinaldo, que está aí nos acompanhando. Um grande abraço, que Deus abençoe, e vocês compartilhem aí também para as outras pessoas, né? Então veja, pela Bíblia fica bem claro que Deus demonstra aquilo que é bom e aquilo que é ruim para a nossa saúde. Pela Bíblia nós sabemos qual é o plano original de Deus para a nossa saúde. Agora, algumas questões peculiares, né? Eu só vou lidar com duas questões aqui. Primeiro, Deus purificou todos os alimentos? Né? Muitos utilizam Marcos capítulo 7, verso 1 a 5, para dizer que, não, Jesus ali considerou todos os alimentos puros. Pode comer de tudo. Essas coisas são do Antigo Testamento. Mas veja, primeiro, quando Cristo morreu na cruz, ele morreu pelos alimentos ou morreu pelo homem? Quando Cristo morreu na cruz, ele morreu por causa dos alimentos ou por causa do pecado? Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar aqui. Que eu saiba, Jesus morreu para purificar pecadores, não para purificar animais. A morte de Cristo não removeu a gordura ou o alto colesterol do porco. Que eu saiba, a morte de Cristo não mudou as propriedades químicas do camarão. Que eu saiba, com a morte de Cristo, nenhum animal passou por uma transformação em seu metabolismo, em seu organismo, que o tornou puro. Pelo que eu saiba, a morte de Cristo nos purifica dos nossos pecados. Então, alimentos proibidos ainda entopem artérias, da mesma forma como fazia antes de Cristo morrer. Quando Cristo morreu, não houve uma transformação nos animais, não houve uma mudança na natureza do porco, na natureza ali do tatu, né? Porque tem pessoas que gostam de comer tatu. Não houve mudança na natureza do jacaré, continua a mesma coisa. Fazia mal antes, continua fazendo mal depois. O rato não mudou. E outra, essa passagem não está lidando com comer animais imundos. Se você for em Marcos capítulo 7, vai perceber que o problema ali era outra coisa. Primeiro, o alimento não era carne, era pão. No verso 12 você pode verificar. O alimento em questão era pão, não era carne. E segundo, o pão foi contaminado porque os discípulos de Jesus não fizeram o ritual de purificação que os judeus faziam. Porque o problema naquela situação foi a seguinte: os discípulos estavam com fome, eles foram comer e não lavaram as mãos. Quando tocaram no pão, na mentalidade judaica, na tradição judaica dos antigos anciões, eles estavam tornando aquele pão naquele momento imundo, porque as mãos deles estavam sujas. É essa a questão. Jesus está dizendo o seguinte: veja, não é a mão suja que contamina o alimento. O que contamina o alimento é o que sai do homem. E muitos acabam interpretando de maneira errada, achando que o que sai do homem é o que ele fala pela boca. Mas quando você vai no original, no grego, por questões de ética, isso não é traduzido para nós, mas no original é encontrado, Jesus fala o seguinte: o que contamina o homem não é o que entra,
mas é o que sai e vai para a latrina. Aí eu pergunto, o que é que sai do homem e vai para a latrina? O que é que sai do homem e vai para a fossa? O que é que sai do homem que ele tem que dar descarga? É isso que Jesus está falando. Jesus está falando aqui. Jesus está comparando que a palavra maldita é igual àquilo que vai no vaso sanitário. É aquilo que contamina. Então, em nenhum momento Jesus está falando sobre a alimentação. E devemos entender como é que a Bíblia aplica a palavra impuro. E é de duas maneiras. Primeira aplicação, impuro, relacionado à proibição pela Bíblia, aquilo que é nocivo à saúde. E muitas vezes a palavra impuro é traduzido como comum, que é com relação à impureza cerimonial, porque tocou em algo impuro, e ali a pessoa fica imunda, fica impura. Então, os judeus diziam, né, se algo limpo tocasse em algo impuro, precisaria uma cerimônia de purificação, porque mesmo limpo, ele se tornou comum por causa do toque. O mesmo acontecia com as pessoas, não apenas com a alimentação, com as pessoas. Se alguém que está limpo tocasse em algo impuro, ele se tornava impuro. Nesse caso, quando um judeu se relacionava com um gentio, ele se tornava impuro, porque o judeu considerava todos os gentios, ou seja, pessoas que não eram judaicas, como impuros. Então, se tocassem um não-judeu ou objeto deles, a coisa limpa ou comida ficariam ali incomum, ficaria comum, ou seja, impura. Então, Jesus não aceitou que o pão ficava imundo se não lavasse as mãos de acordo com o ritual deles. O alimento em discussão na passagem acima não era o porco imundo, mas era o pão, que estava limpo e que agora havia se contaminado porque os discípulos não tinham feito o ritual de purificação, ou seja, lavar as mãos. Essa é a questão. Então, em nenhum momento Jesus está dizendo, olha, pode comer tudo. E outra, ele está numa reunião de judeus. Tudo que estava na mesa ali era limpo. Me diga, qual foi o relato bíblico de Jesus comendo porco? Ou Jesus comendo camarão? Jesus comendo lagosta? Jesus comendo ostra? Jesus comendo rato? Jesus comendo urubu? Não tem isso na Bíblia. Nem Jesus, nem os discípulos. Porque eles já praticavam. Eu não quero rir, perdão. Mas é porque é muito engraçado essa discussão. Quando Jesus aparece comendo, e quando come alguma carne, ele está comendo ou peixe, que é o peixe com escama e barbatana, ou carne de carneiro, carne de cordeiro. Porque era isso que os judeus comiam na Páscoa, a carne do cordeiro ali assada. Então os judeus comiam carne? Comiam, mas comiam a carne limpa. Tudo que Jesus comeu já era puro. Não tinha contaminação. Então quando Jesus fala, né, no relato de Marcos, né, que Deus considerou todos os alimentos puros, é aqueles alimentos que Deus já tinha considerado como puro. Eram aqueles alimentos que Deus já tinha dado propício para o homem comer. Porque aquilo que Deus não liberou para alimento, não é alimento. Faz parte do meio ambiente, da natureza, mas não é alimento. Então, infelizmente, as pessoas acabam deturpando essa passagem. Então, o alimento, né, em discussão... já li. Então, avançando aqui. E a outra questão e a visão de Pedro? Porque muitos falam, olha, Deus não mostrou para Pedro uma variedade de animais imundos e lhe ordenou que comesse? Lá em Atos capítulo 10, a visão de Pedro, né, dos animais descendo no lençol, isso acontece 3 vezes, e Pedro ele fica firme, não vou comer, porque na visão tinha todo tipo de quadrúpedes. Olha que a palavrinha que me engancha. Perdão. Quadrúpedes. Então Pedro poderia escolher um que não fosse imundo e comer? Sim, mas por que não comeu?
porque os imundos eram proibidos. E os limpos estavam juntos no mesmo lençol, e eles ficaram contaminados, porque estavam na mesma relação. Então, na visão, Deus responde que purificou aquilo que era comum. Uma outra coisa aqui, é uma falha de tradução, uma falha de interpretação. Quando se vai no original grego, fica bem claro a diferença dessas duas palavrinhas. Na visão, Jesus fala que considera limpo aquilo que é comum, aquilo que estava em contato com o impuro. Deus não está dizendo que considerou aquilo, o que estava impuro, como lícito para comer. Na visão, Jesus fala que aquilo que é comum pode se comer. Então, na visão, Deus responde que purificou o comum. Não diz que purificou o imundo. Pedro não ficaria contaminado e comum se visitasse Cornélio. Essa era a questão. Deus estava preparando Pedro para que ele se encontrasse com Cornélio, uma pessoa que era gentia, uma pessoa que não era judeu. Tanto que, quando continua o relato ali no capítulo 11, a grande discussão dos líderes da igreja cristã é o seguinte: Pedro, você entrou numa casa de não-judeu, você agora é imundo. E Pedro diz, não, calma aí, as coisas mudaram. Então, foi para isso que Deus deu a visão, não foi para liberar, comer qualquer tipo de coisa. Mas é que agora era errado ter esse preconceito de não se relacionar com pessoas de outras etnias. Então, o próprio Pedro explicou a visão. Ele diz, Deus me demonstrou que nenhum homem, veja, nenhum homem, Pedro não fala nenhum alimento, Pedro fala que a nenhum homem considerasse comum ou imundo, porque se relacionou com alguém de outra etnia. Então Pedro entendeu que ir à casa de Cornélio, um romano, um não-judeu, não o contaminaria, tornando-o comum. Porque os judeus achavam que tocando não-judeu, ele ficaria comum, ele ficaria contaminado. Se a visão fosse sobre comer animais, Pedro poderia ter escolhido um animal que não fosse imundo. E porque o lençol que desceu na visão tinha todo tipo de quadrúpedes e não somente imundos. Então Pedro poderia comer aquilo que era permitido. Ele não quis comer porque juntos com os imundos tinha ficado contaminado. E Deus queria deixar bem claro para ele: Pedro, você não vai se tornar imundo se for na casa de Cornélio. Então, em toda a Bíblia, Deus ele traz um princípio muito importante. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, quando nós vamos para Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, que diz ali, temer a Deus e dá-lhe glória, Deus está dizendo que nos últimos tempos devemos glorificar a Deus. Dar glória é fazer a vontade de Deus também na questão alimentar, evitando o uso de cigarros, de vícios, das bebidas nocivas, das drogas. Eu sei que não é fácil para muitas pessoas que hoje se encontram presas, nessa realidade de largar o vício, mas confie em Deus. Entregue sua vida completamente a Ele. Busque ajuda. Procure apoio da sua família. Coloque em prática os 8 remédios naturais. E eu tenho certeza que Deus vai libertar você. Então existe mais interesse pela saúde hoje do que em qualquer outro tempo da história. Isso é verdade. Onde você vai, em cada esquina tem uma academia. Mas hoje nós temos alimentos orgânicos, alimentos naturais, estão disponíveis em toda parte. Há uma abundância de academias e locais destinados a práticas esportivas e as pessoas estão gastando quantias enormes de dinheiro em produtos para aprimorar a saúde. Seja difícil evitar essa tendência. Não há nada de mal em querer ser saudável, em se sentir bem. Mas qual é o grande problema?
é que hoje essa cultura da vida saudável tem crescido no foco no eu, no narcisismo humano. Hoje essa onda de vida saudável está crescendo por um motivo egoísta. O que a Bíblia apresenta na nossa vida saudável é porque uma vida saudável, a pessoa com saúde saudável, ela está com a sua espiritualidade saudável. Saúde e espiritualidade estão relacionados. Uma coisa que nós temos que formatar um pouquinho a nossa cabeça é a seguinte: por causa da influência, mentalidade ocidental, greco-romana, nós colocamos a nossa vida em partes. Então, trabalho é uma coisa, minha casa é uma coisa, quer dizer, a minha vida no trabalho é uma coisa, a minha vida em casa é outra coisa, a minha vida na igreja é outra coisa. E fica particionando como se nada fizesse relação com outra. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, ela trata a vida humana como algo integral. Aqui não é uma crítica, é apenas uma observação. É engraçado. Claro, eu fazia isso, não sabia, mas com o tempo estudando a Bíblia que você vai descobrindo, é que muitas vezes quando nós vamos fazer pedidos de oração, nós falamos assim: Senhor, eu quero pedir por minha saúde, por meu trabalho, pela minha vida espiritual. Quem nunca fez isso? Eu venho aqui pedir pela minha saúde, pelo meu trabalho, pela minha vida espiritual. Quem nunca aqui fez isso? É porque nós colocamos na cabeça achando que vida espiritual é apenas orar e ler a Bíblia. Ou ir à igreja. Mas no contexto bíblico, tudo que eu faço tem relação com a minha vida espiritual. Então, se hoje Davi, Abraão, Moisés estivesse vivo, estivesse na igreja escutando um pedido desse, ele ia ficar olhando assim: hã? Como é que é? Que eu saiba, tudo é uma coisa só. Porque o meu trabalho tem relação com a minha vida espiritual. O meu relacionamento na faculdade tem a ver com a minha vida espiritual. O meu relacionamento com o pessoal na igreja tem a ver com a minha vida espiritual. A minha vida em casa tem a ver com a minha vida espiritual. Da mesma forma, a minha alimentação também tem a ver com a minha vida espiritual. Ou seja, na Bíblia tudo tem a ver com a vida espiritual. Não tem como eu separar as coisas. Não tem como eu colocar em potinhos assim, separados e abrir potinho por potinho. Não, é tudo num pote só. Então, quando eu vou mal em uma coisa, atrapalha tudo. Quando eu estou mal em casa, isso afeta meu relacionamento na igreja, meu relacionamento no trabalho, meu relacionamento na escola, afeta tudo. Quando eu não estou bem com a minha saúde, afeta meu relacionamento com Deus, meu relacionamento com as outras pessoas ao meu redor, afeta tudo. Então, o grande apelo que eu quero trazer para vocês hoje é: nós devemos ter uma mentalidade de vida integral. Tudo tem relação com minha vida espiritual. Até mesmo o que eu como, as minhas atividades físicas, o cuidado que eu tenho com o meu corpo. Então o apóstolo Paulo nos chama o seguinte: glorificai a Deus no vosso corpo. Dar glórias a Deus não é apenas cantar, não é apenas ler a Bíblia, não é apenas dar um estudo bíblico. Glorificar a Deus é cuidar do meu corpo. Porque Deus considera esse corpo aqui como o templo do Espírito Santo. Então, ou vocês não sabem que o corpo é um lugar sagrado onde mora o Espírito Santo. Mora que o corpo tem que ser preservado para o dia do Senhor. Olha o que diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele coloca em partes, mas ele está enfatizando que tudo faz parte do mesmo pacote. Tudo é uma coisa só. Não tem esse negócio: alma é uma coisa, espírito é outra, corpo é outro. Não. É a mesma coisa. Espírito, alma e corpo é uma coisa só. Não tem essa de dividir as coisas. Então, esse alerta de cuidar da nossa vida é porque Cristo, ele está perto de voltar. Cristo, ele está perto para retornar.
Então, Deus ele nos dá essas instruções para que a nossa vida possa ser uma vida plena na presença de Deus. Deus não quer que a nossa vida seja por partes. Quando Deus nos criou, Ele nos criou de forma integral, completa. Ele apela para que eu e você tenham uma boa saúde, não é apenas por ter uma boa saúde, mas é porque, primeiro, demonstra minha confiança em Deus. Não vá... Um apelo que eu faço nessa noite é o seguinte: não vá seguir estilo de vida saudável apenas para ter um estilo de vida saudável. Eu sei que nós utilizamos comprovações científicas e tantas coisas, né? É por isso que tem que seguir isso daqui. Não. O ponto base é, assim diz o Senhor. É Deus quem está dizendo como é que deve ser a nossa vida. Apenas a ciência e as outras coisas comprovam. Mas aquilo que eu faço não deve ser baseado unicamente no que a ciência diz, mas sim no que diz assim diz o Senhor. Então, ter uma vida saudável de acordo com a vontade de Deus é demonstrar que eu estou submisso a fazer a vontade de Deus. Essa é a questão-chave. Submissão ao Senhor. Assim como guardar os mandamentos é um exercício para a minha fé, praticar as leis de saúde também é um exercício para a minha fé. Porque se eu pratico as leis de saúde, mas deixo Deus de lado, qual é a diferença que faz? O que é que isso vai mudar na minha vida? Não vai mudar em nada. As leis de saúde só vai ter relevância na minha vida quando eu faço isso conectado ao meu relacionamento com Deus, à minha confiança em Deus. Eu sigo o regime, eu devo seguir o regime de saúde saudável, não para conquistar um favor de Deus, não para buscar ter algo melhor, mas é para demonstrar que eu confio na palavra de Deus e que eu me submeto à vontade do Senhor. Mediante isso, Ele vai me conceder as bênçãos. As bênçãos vão ser uma consequência da minha escolha. Porque, querendo ou não, nós estamos no mundo de pecado. Maldade nos afeta. Então, quando eu tiro isso da equação, acontece muitas vezes de que as pessoas que têm uma vida saudável e do nada descobrem a doença acabam se revoltando contra Deus. Estão dizendo o seguinte: ô Senhor, eu não como carne, eu como tudo saudável, faço exercício, então porque eu fiquei doente? Muitos praticam a lei de saúde como se fosse uma moeda de troca, mas não é isso. Eu devo praticar os princípios e as leis de saúde que estão na Bíblia como a demonstração de que Deus é soberano na minha vida e que eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade de Deus. Assim como as outras coisas que a Bíblia ela nos demonstra. Então eu desafio você hoje a colocar a sua vida nos trilhos. Eu sei que não é fácil, mas peça ajuda a Deus, peça ajuda ao Senhor, porque eu tenho certeza que isso vai fazer grande benefício. E o benefício maior não é apenas você ter uma vida saudável, mas é você ter um relacionamento mais saudável com Deus. Porque se o seu corpo, se a sua mente está bem, você vai ter mais disposição para ler a Bíblia, você vai ter mais disposição para orar, você vai ter mais disposição para testemunhar, você vai ter mais disposição para demonstrar as bênçãos que Deus lhe concedeu às outras pessoas. Esse é o foco principal. A lei, os princípios de saúde não é apenas para me beneficiar, mas é para beneficiar as outras pessoas. Lembre-se do princípio, ser tu uma bênção. Quando Deus chama Abraão, ele diz, você tem que ser a bênção para as outras nações, por meio da tua obediência. Assim também eu e você devemos nos tornar bênçãos para as outras pessoas, por meio da nossa obediência, não somente aos mandamentos de Deus, mas aos princípios de saúde. Porque assim eu estarei testemunhando e compartilhando o amor de Deus às outras pessoas. Então, meus amigos, eu fico grato com a presença de vocês. E aqui eu quero deixar
essa última reflexão. Se possível, né, dê o print, deixe gravado aí no seu celular, na sua caderneta, não sei. Mas que esse pedido aqui esteja no teu coração agora, que é o seguinte: Senhor, neste instante dedico uma vez mais a minha vida a Ti. Reconheço que o corpo é o templo do Espírito de Deus, é o templo de Deus. A maneira como trato meu corpo, de fato, influencia a minha vida espiritual, porque é uma coisa só. Então, que nesse momento apresento a Ti o meu corpo como sacrifício vivo, como ato de adoração. Eu quero Te agradecer por me dares força para vencer hábitos nocivos em minha vida. Em nome de Cristo. Amém. Então, eu venho apelar a você nessa noite para que o que nós estamos aprendendo, né, aos domingos, que Deus ajude-o a colocar em prática. Não apenas o conhecimento, mas a praxis. Então, que a partir de hoje você faça um voto com Deus, tenha um propósito de vida com o Senhor, de se tornar um pouco mais saudável, para que o seu testemunho seja mais eficaz, para que o seu relacionamento com Deus seja maravilhoso e para que, claro, você possa ter uma vida melhor e se adaptando à vida que nós teremos lá no céu. Então, que nesse momento vamos orar a Deus, agradecendo e pedindo a bênção para o restante dessa semana. Oremos. Querido Deus, Pai amado Senhor, agradecemos a Ti, porque o Senhor se preocupa conosco. O Senhor se preocupa com a nossa salvação, mas também o Senhor se preocupa com a nossa vida agora. E uma dessas preocupações é justamente com o nosso corpo, com aquilo que nós somos. Por favor, Senhor, nos ajude a ter forças para colocar em prática os princípios de saúde que o Senhor nos dá, que o Senhor nos oferece. E que seja um benefício para nós e para as outras pessoas também. Pai amado, esteja nos conduzindo nessa semana. Isso que pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos amigos e irmãos, um grande abraço para vocês, até a próxima semana. E agora eu quero fazer um convite muito especial. Corre agora para o Facebook ou para o YouTube do Movimento 117. Lá está ocorrendo a Semana de Oração Jovem aqui da Associação Paulistana. Então, a live aqui está terminando. Corre lá, YouTube ou Facebook, Movimento 117. Está sendo uma semana de oração abençoada, começou ontem, continua hoje e vai continuar até terminar a semana às 8 horas da noite. Então, já corre lá, tá certo? E que Deus abençoe grandemente você. Um grande abraço e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.